ti. Meu Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado ao fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Eu fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço, e eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre Deus já fez em mim. E quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Louve ao Senhor. Hoje eu não tenho o que espero, eu aprendi a confiar no meu coração, Senhor, somente. Meu Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado ao fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe. A igreja pode louvar o Senhor. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço, e eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre Deus já fez em mim. Fui alcançado, sua igreja. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi o maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus já fez em mim. Aleluia, glória a Deus. Só para o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, jovens. Glória a Deus. Fique de pé, vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Sabe, as escrituras, elas são bem explícitas quando diz que onde há 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali estaria. Não é questão de emoção. Ah, eu não estou sentindo. Ele está aqui. Ah, mas eu não estou vendo. Ele está aqui. Ah, mas eu não percebo. Ele está aqui. Aleluia. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre caminho é você. A nuvem que aponta o destino, a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do
mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. É mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Também vou subir mais perto do monte, é mais perto da face, me espanto com o peso da sua glória. É mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir, eu vou subir um monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir num monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. É mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você. Cante! Chuva forte é você, vento forte é você, que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, que vento forte é você,
faz tremer as pernas. A porta aberta é você. Não tenha medo, A jovem. fechada é você. É a presença de Deus se manifestando na sua vida. Não tenha medo. Eu vou subir. A tempestade é você. Chuva forte é você. Vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você. Mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Glória a Deus. E Caleb. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Tá ficando bom, hein? Glória a Deus. Até no final nós vamos receber tudo de Deus que Deus tem para nós nesta noite, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. É uma alegria imensa de poder receber aqui também os nossos irmãos, né? Mais uma partícula daquele povo que vai morar no céu, daquele povo que tem um nome escrito no livro da vida, e nós estamos muito alegres com a presença de todos aqui. Louvado seja o nome do Senhor por toda essa juventude forte que veio para adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus nesta noite, amém? Sem perda de tempo, abra sua Bíblia Sagrada comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Quem for encontrando vai dando glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 41, e logo após o versículo 45 e 46 do mesmo capítulo. Mateus capítulo 26, versículo 36 ao 41. Está escrito assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar que se chama Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então Jesus lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice, porém não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando aos seus discípulos, o encontrou dormindo e disse a Pedro: Então não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E o versículo 45 e 46 para encerrarmos. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: Dormi agora e descansem. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portamos, pois é chegado o que me trai. Amém? Ainda de pé no nome de Jesus, feche os seus olhos e vamos orar. Deus, no nome de Jesus, Pai, nesta noite, Pai, nós estamos alegres. Estamos alegres porque sabemos que a Tua palavra nos garante a Sua presença aqui nesta noite. Em nome de Jesus, meu Pai, nesta noite nós queremos, Senhor, que o Senhor assume o seu lugar de honra aqui nesta tribuna, nesta noite. Em nome de Jesus, meu Pai, segundo, meu Pai, a Tua benevolência, Pai, que todos possam ser ministrados segundo a sua necessidade, Pai.
Em nome de Jesus, meu Pai, que aqueles que entraram aqui, meu Pai, tristes, angustiados, desesperançosos, meu Pai, com vontade de chutar o pau da barraca, com vontade de voltar atrás, ou até muitos às vezes entraram aqui e já desistiram. Eu vou lá hoje naquele culto, eu vou lá hoje porque é a minha última oportunidade. Quem sabe Deus usa alguém para falar lá comigo, mas esta é a noite que o Senhor preparou. Em nome de Jesus, meu Pai, nesta noite, Senhor, faz com que o cansado seja fortalecido nesta noite, faça com que aquele que estava caído seja levantado aqui neste lugar nesta noite, aquele que estava contrito, aquele que tinha voltado atrás, que volte à frente e que erga a tua cabeça novamente, dá a volta por cima, sacode a poeira e acredite novamente no Senhor e no teu Evangelho. Que esta seja a noite memorável para todos nós, Pai, que possamos ouvir a tua voz e que o Senhor possa fazer segundo a tua boa vontade aqui nesta noite. Pessoas que entraram aqui precisando de ser renovados, precisando de fortalecimento, que esta seja uma noite de renovo, meu Pai, espiritual. Aqueles que precisam de cura, de transformação, de cura na alma, que o Senhor possa transformar. Aquele que veio aqui com anseio, meu Pai, de ser batizado com o Espírito Santo, de ser renovado nesta noite, que o Senhor possa fazer acontecer aqui neste lugar, Deus. Alabras tu comonde que prove andar a vlacapapandava gachandarapia. Tu comonde que prove te que minion derrece a lavantura e a terra que miniar. Rai show prefa chudigma babagas termina. Fique à vontade aqui, Espírito Santo, nesta noite, porque sabemos, como a tua palavra diz, sem o Senhor nada podemos fazer. Fique à vontade em nome de Jesus. Amém. Você que crê, senta no seu lugar dando a melhor salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós queremos aqui permear. Não tem nada melhor do que um tema desse. Jesus é. Jesus é. Jesus não é um dos. Jesus é. O verbo definido é e pronto e acabou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Bem bonito, jovens, eu gostaria que todos repetissem bem alto, como um coral. Jesus é o... Vamos dar a melhor salva de palmas para Ele, porque Ele é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é. Glória a Deus. E baseado, querido, aí nada melhor do que falarmos um pouco sobre esse Jesus. Esse que é o alicerce. Esse que é nada mais, nada menos do que tudo aquilo que nós precisamos para ter uma nova chance e um dia encontrar com Deus na Nova Jerusalém Celestial. Jesus, Ele é aquele que nos leva por este caminho perfeito, sem mácula alguma. E eu quero ministrar aqui debaixo do tema: Jesus é incomparável. Repete após mim: Jesus é incomparável. Repita mais forte: Jesus é incomparável. Este é o tema que nós vamos aqui permear dentro da palavra do Senhor, porque Jesus, Ele é incomparável. Não tem como, ainda que muitas pessoas comparam ou tentam igualar a esse Jesus, Ele é único. Ele era único, Ele é único e Ele continuará sempre sendo único. E para nós entrarmos aqui na mensagem, falar de Jesus, nada mais, nada menos, nós temos que pelo menos passar pelo início da Bíblia, porque desde quando a Bíblia é Bíblia, antes dela mesmo existir, Jesus já era. Ele mesmo um dia no seu sermão, ele diz assim: antes que o mundo, antes da fundação do mundo, eu já era. Porque antes que qualquer coisa passasse a existir, Jesus, Ele já era. Então a Bíblia Sagrada começa a primeira narrativa de Jesus após a queda do homem. No princípio do Gênesis, a Bíblia Sagrada nos diz o próprio Deus ali pronunciando, numa conversa ali com o inimigo, e dizendo que da semente da mulher. Em Gênesis no capítulo 3 e no versículo 15, nós vemos ali Jesus
O próprio Deus pronunciando e dizendo: ele vai nascer lá na frente, ele vai vir lá na frente, ele vai ser gerado, ele vai vir em corpo humano. O próprio Deus já estava dando testemunho. Por que não dizer, até voltando um pouco em Gênesis no capítulo 1 e no versículo 26, quando Deus foi fazer o homem, a nossa origem, da onde nós viemos. Deus pegou do pó da terra e pegou e fez um bonequinho ali bem bonitinho. E depois Deus fez o seguinte, ele disse, antes de fazer tudo isso, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Nós vemos a primeira aparição da Trindade Santíssima, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos está no plural. Nós vemos o próprio Deus, o próprio Espírito e o próprio Jesus Cristo ali no início de todas as coisas. Nós vemos Jesus em toda a Bíblia Sagrada. Nós vemos como que é que as coisas, tudo aponta para Cristo. Quando nós vemos Moisés, após o Senhor ter escolhido ele de forma poderosa para tirar o povo lá do Egito, nós vemos todo o aparato que veio do céu para Moisés, o templo, a porta, que era uma porta só que simbolizava o caminho, o nome daquela porta era caminho. Nós vemos tudo o que Deus fazia no céu e materializava aqui na terra, apontava para o seu filho, apontava para uma profecia que haveria de se cumprir lá na frente. Nós vemos que Jesus, ele é o projeto de Deus na terra, para que o ser humano tenha uma nova oportunidade. Jesus, ele é o enviado do Deus Altíssimo para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão caídos. Desde o princípio, aqueles que estavam sem direção, se eles olhassem para Jesus, eles se endireitariam, eles se aprumariam, eles estariam em perfeito estado, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a única direção. Jesus é aquele que pode nos levar por um caminho perfeito. Então, desde o princípio, nós vemos Jesus sendo explícito. Nós vemos o sacrifício também no Antigo Testamento. Quando falava-se do Cordeiro, era uma tipificação de Jesus Cristo, apontava para ele. Aquele sacrifício ali, era ali um sacrifício inconsciente daquelas ovelhas, mas estava apontando, era uma sombra para Jesus Cristo. E lá na frente viria Jesus consciente, sabedor, e com um sentimento puro, um sentimento de amor pela humanidade, para fazer o que nós vamos falar aqui daqui a pouco. E nós vemos a aparição de Jesus, passando aqui bem rapidamente. Também quando ali o Senhor resolveu destruir Sodoma e Gomorra, antes do anjo ir para lá, dos 2 anjos ir para lá, eram 3. E quem conhece a Bíblia sabe que um deles ficou com Abraão. Quem que era aquele? Segundo a história bíblica, ali era o próprio Jesus, de uma forma teofânica, que estava ali juntamente com Abraão. E aonde nós vamos provar isso? Nos evangelhos. Jesus, ele disse algo tão interessante, porque aqueles fariseus estavam ali indagando a Jesus e falando com Jesus, porque Jesus tinha falado assim, ó: Abraão ansiou em ver os meus dias, e ele o viu. Jesus estava falando desse episódio aí. E eles indagando olharam para Jesus e disse assim: como é, você não tem nem 50 anos e está falando que viu Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus, ele sempre tinha a palavra certa no momento certo. E nós vemos Jesus em toda a Bíblia Sagrada. Nós vemos, querido, a Bíblia, porque também não falar de Isaías? Quando nós falamos de Isaías, o profeta messiânico, nós vemos em quase que todos os seus livros, ele sempre apontava e direcionava para Jesus. Aproximadamente 710 anos de Cristo nascer, Isaías estava profetizando e dizendo que ele nasceria de uma virgem. Isaías 53 falando que ele seria totalmente machucado, que ele seria dilacerado, mas pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Nós vemos a Bíblia Sagrada falando de Jesus o tempo todo, e não tem nada melhor do que falar de Jesus, porque Jesus, ele é incomparável. E aí nós vemos Jesus agora, bem próximo ali de vir à terra. A Bíblia Sagrada diz que Deus
mandou um dos seus anjos ali de recado, Gabriel, e ele foi lá aonde Maria estava, despojada ainda, prometida a José. E aquele anjo apareceu ali, e ele liberou uma palavra poderosa sobre a vida daquela mulher e disse: tu és agraciada, mulher. De dentro de você, Deus escolheu você, e de dentro de você vai nascer o Cristo que vai salvar a humanidade, vai salvar todos aqueles que estão perdidos. E eu imagino ela assim, sem entender nada, porque ela estava prometida a José, virgem ainda, sem entender nada. Mas ela absorveu a palavra de Deus através daquele anjo, e ela se doou e se entregou, e ela foi agraciada, porque não foi por carne nem sangue, mas como o anjo disse, você será cheia do Espírito Santo. E é interessante porque ali Jesus foi gerado pelo Espírito Santo dentro de Maria, e todos nós conhecemos a história e sabemos de forma tão poderosa que Jesus já no ventre ele já era cheio do Espírito Santo, porque a Bíblia Sagrada diz que um certo dia Maria encontrou com Isabel, e foi tão interessante porque João Batista estava na barriga e Jesus na outra. Imagina só, que é isso, meu Deus do céu, ali foi forte, viu, menino? Porque pensa bem, Jesus e João Batista viria para preparar o caminho do Senhor, e é tão tremenda a pregação de João Batista que ele falava o seguinte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E no meio de uma pregação, uma certa vez, foi tão interessante, querido, porque João Batista ele dava testemunho e falava assim: ó, vai vir um, eu batizo com água, mas vai vir um que é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar a sandália das suas alparcas. Eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O testemunho de João Batista era Cristo. Sabe o mal da nossa geração? Porque perdeu a essência, porque o evangelho não é puro, é misturado. A essência é Cristo. Desde o início da Bíblia, Cristo. No meio da história tem que continuar Cristo. Quando Jesus estiver perto a voltar, Cristo. Porque Ele é a razão da nossa existência. Ele é a razão de você estar aí sentado. Se não fosse o sangue de Jesus, a Bíblia diz, querido, em Romanos 3:23, que nós estávamos destituídos de toda a glória, porque nós estávamos em pecados. Mas esse Jesus nos deu essa nova oportunidade. E o interessante, porque João Batista, antes de nascer, quando encontrou com Jesus, já foi interessante. Porque quando se fala de Jesus, aonde está Jesus, algo diferente acontece. Seja na barriga, seja fora da barriga, seja onde ele estiver, algo diferente acontece. E eu quero já profetizar sobre a tua vida nesta noite, que Jesus ele veio para este culto. Jesus está aqui nesta noite. E se você abrir o teu coração, deixar ele ministrar no teu espírito, a tua vida não será a mesma a partir de hoje. Porque Deus muda a história, Deus muda a tua vida, mas depende de você nesta noite, porque Jesus ele muda, ele não mudou. O escritor de Hebreus disse que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E por que, querido, não falar de Jesus quando nós vemos também Jesus com 12 anos, pastor Ednardo? Era costume, José era homem de Deus. Ele fazia com que Jesus cumprisse toda a lei, porque ele veio para cumprir toda a lei. Como Paulo disse, toda a lei foi cumprida em Cristo. Então é interessante porque eles levavam Jesus ao templo anualmente. E com 12 anos a Bíblia vai dar uma narrativa, porque eles estavam todos lá, doutores, sabedores, pessoas religiosas, pessoas que não amavam a Deus, mas amavam o seu conhecimento e a si mesmo. E agora vai apanhar até babá de um menino de 12 anos. Mas esse menino não era comum, era Jesus. Porque eles falavam de todos os seus conhecimentos, e Jesus entendia tudo. Mas tinha coisas que Jesus falava, que eram coisas que ele tinha aprendido do lado do Pai,
ninguém entendia o que Jesus falava. Porque Jesus, ele é diferente. E é tão interessante porque, querido, nós vemos agora, para dar uma corrida, para mim entrar no teor da mensagem, é interessante que nós vemos agora Jesus com 30 anos. E a história sagrada diz que João, ele batizava, ele e seus discípulos, aproximadamente 5.000 pessoas por dia. E não era todo mundo bagunçado não. Pela história eles faziam filas. E João estava no meio, vários discípulos para lá, vários discípulos para cá, e tinha filas. E sabe para onde que Jesus foi? Jesus foi para a fila onde João Batista estava batizando. 30 anos, chegou a hora de Jesus. E é interessante, irmãos, porque João Batista estava batizando como batizava todo dia, era normal. Mas eu, querido, na minha pequenez e no amor que a cada dia o Espírito tem gerado por este evangelho aqui, verdadeiro e genuíno, eu imagino as lágrimas caindo dos olhos de João Batista, quando ele viu Jesus vindo na sua direção. E ele narrou um dos textos que eu acho mais lindo do evangelho de João, quando ele disse assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cumpriu-se aquilo que eu sempre dizia, que Ele é maior do que eu, que Ele é antes de mim, que Ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É Ele, é Jesus de Nazaré, é Ele que tira o pecado do mundo. E é interessante porque quando falamos de Cristo, como eu disse, aonde Jesus está tem que acontecer alguma coisa que não é normal. Todo mundo era batizado, não acontecia nada, Saul. Mas quando Jesus foi batizado, aí que aconteceu, a Trindade entrou em ação. A Bíblia diz que, o humano João emergiu a Jesus. E quando Jesus saiu das águas, a Bíblia diz que o Espírito em forma de pomba veio sobre Jesus. E os céus se abriram e Deus falou lá do alto: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Você aí que não acredita na Trindade, está aí, querido. Pai, Filho e Espírito Santo, eles existem, são reais. E eu quero dizer para você, a cada jovem que está aqui, Ele enviou um anjo que está junto com você, que está aqui guerreando para que você seja abençoado nesta noite. Esse é o Jesus que nós servimos. Ele chama e ainda cerca ao nosso redor, e o diabo fica ao derredor só andando e procurando brecha. Mas ao nosso redor está o anjo do Senhor. E é interessante, irmãos, porque nós vemos a Trindade Santíssima. E agora vamos lá para frente. Jesus começou a chamar discípulos, chamou ali alguns discípulos, depois ao ponto de chegar ali a escolha dos 12 através da oração, porque a Bíblia diz que ele orou primeiro para a confirmação. E o interessante, irmãos, que nós vemos que agora Jesus ele vai numa festa de casamento. E agora Jesus vai começar o seu ministério de milagres e prodígios. E ali, resumidamente, eu quero dizer que acabou o vinho. Ninguém lá tem vinho, não tem tempo para ir lá comprar vinho, não tem jeito. Mas Maria falou com Jesus e disse assim: é chegado a tua hora, meu filho. Só que ali Jesus, ele indagou e disse assim: ainda não é a minha hora. Eu estava conversando com uma pessoa esse dia, eu falei: rapaz, isso é interessante, nunca tinha pensado nisso. Porque Jesus falou assim: não é a minha hora, então por que ele transformou água em vinho? Eu não quero entrar nisso porque não é o teu da mensagem, mas eu achei interessante. Porque se nós formos olhar o tempo de Deus e o tempo do homem é diferente. Acredito que Jesus não falou como homem, falou como Deus. Porque não era a hora e daqui a pouco ele estava transformando a água em vinho. Então é interessante para nós refletirmos. Mas irmãos, nós vemos ali agora o primeiro milagre de Jesus, aonde Jesus ele mandou trazer água, talhas. E Jesus simplesmente, pelo poder que veio do alto sobre a vida dele, ele transformou a água em vinho. E o mais interessante, porque o mestre Sala já tinha tomado todo quanto é vinho, pastor.
já tinha tomado todos. Mas aí eles trouxeram para ele testar, porque ele tinha que testar para ver se o vinho era original, se o vinho era bom. Ele falou: como é que vocês fazem isso? Guarda o melhor vinho para o melhor da festa. Não é porque é o melhor vinho que eles guardaram para o final da festa, é porque é o vinho que Jesus transformou a água em vinho. É por causa do toque de Jesus, não por causa da essência do vinho, mas por causa da essência que saiu do Cristo ressurreto de Jesus de Nazaré. É a essência de Cristo é que faz a diferença, não as palavras, a essência dele. E é interessante, querido, que nós vemos correndo aqui Jesus realizando milagres, fazendo prodígios. E uma certa vez nós vemos, a Bíblia Sagrada diz que uma certa vez, após ele pregar numa cidade juntamente com os discípulos, e ele ficou a sós, porque Jesus do nada ele saía, ia orar, ele ia para o monte, normalmente ele ia sozinho para o monte, e esta vez ele saiu. E a Bíblia Sagrada diz que os discípulos entraram no barco e foram embora. E aproximadamente 6 quilômetros de terra firme, já estava meio que escuro. A Bíblia Sagrada diz que de repente eles olharam e viram no mar alguém em cima das águas, pastor. Todo mundo achou que era um fantasma, mas não era um fantasma, era Jesus Cristo andando sobre as águas e dizendo para os discípulos: fica tranquilo, porque sou eu que acabei de vir, porque eu tinha perdido meu barco lá na frente, mas eu vim andando para pegar meu barco de volta. Jesus, ele tem poder de andar sobre as águas. Jesus, ele começou a mostrar os seus milagres e mostrar os seus prodígios e maravilhas. Nós vemos também Jesus, querido, de uma forma tremenda e esplêndida, pregando evangelhos, e aproximadamente 5.000 homens, fora crianças e fora mulheres, que estavam ali atrás de Jesus, procurando a palavra e procurando milagres. E a Bíblia diz que Jesus curou todos, ninguém saiu enfermo. Ei, vontade que isso volta a acontecer, Jesus, é o anseio do meu coração. E aí, 5.000 homens, e agora está de noite, ninguém pode ir embora, está difícil, como é que faz? Aí chegou um dos discípulos de Jesus, chegou Filipe, e chegou ali com um cesto para Jesus e disse assim: tem um menino aí, um jovem, que tem 5 pães e 2 peixes, aí como é que vamos fazer? Jesus falou: manda que todo mundo senta em grupo. E agora nós vamos ver Jesus pegando o cesto com 5 pães e 2 peixes e levantando para o alto e dando graças. Sabe qual que era o segredo de Jesus? Mesmo ele sendo Jesus, ele nunca deixava de dar graça. Mesmo sendo Jesus, ele não deixava de apresentar ao Pai, a dizer: graças eu te dou, meu Pai. E aí, quando ele apresentou, de repente o texto já pula e dizendo assim: todos foram alimentados. E Jesus disse para os discípulos: recolhe todo o restante para que não venha se perder. Mas que negócio é esse? 5.000 pessoas. Imagina se 5.000 pessoas e metade dessas 5.000 pessoas tivessem mulheres, já eram 7.500 pessoas. Imagina as crianças, todo mundo tinha que comer. E aí a Bíblia diz que quando ele mandou juntar, juntou 12 cestos cheios. Da onde que saiu isso? Jesus, ele faz milagre ainda, irmãos. Muitas coisas mudaram, mas como a Bíblia diz em Malaquias, que ele não mudou, ele permanece o mesmo, imutável. Ele permanece o mesmo, e nesta noite ele está gerando fé no teu coração para que você volte a crer e acreditar nesse evangelho genuíno. Por que não falar de Jesus, aonde uma mulher estava totalmente angustiada e triste e desesperançosa, e a Bíblia Sagrada diz que lá vinha a caravana da morte, ali levando seu filho. Ela já tinha perdido o seu marido e ela chororou, mas a Bíblia diz que Jesus estava entrando na porta da cidade de Naim, e a Bíblia diz que ele foi de frente, ali o cortejo fúnebre, e tocou naquele esquife, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus parou aquele cortejo, olhou para aquela mulher e disse assim: não chores, não chores. Porque Jesus estava falando isso, Jesus estava dizendo: não chores, porque o teu milagre acabou de chegar. Enxugue as suas lágrimas, porque eu sou a vida. Enxuga as suas lágrimas hoje.
E Jesus ali, querido, ele falou com ela. E agora Jesus nem olhou para a morte, nem olhou para nada. Ele foi e disse assim: jovem, eu te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que ele se levantou e foi entregue à sua mãe. Então nós vemos Jesus realizando milagres, fazendo maravilhas, aonde Marta e Maria também ali estava com seu irmão enfermo, mandou chamar Jesus. A Bíblia diz que ele ainda ficou 2 dias na cidade onde ele estava. Por quê? Porque depois de 3 dias poderia considerar morto. Eles falavam que Lázaro já estava morto, mas Jesus falou assim: o meu amigo não está morto, ele apenas dorme. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, após chegar lá, conversou ali com Maria, com Marta, com Maria. E foi tão interessante que uma delas ali, Jesus dialogando com ela, Jesus falando: não, seu irmão há de ressuscitar. Foi Marta, e ali, logo ali Jesus falando com ela, ela diz assim: eu sei na ressurreição do último dia. Jesus, imagina Jesus olhando para ela e diz assim: Marta, você esqueceu, Marta? Quanto tempo você me conhece, Marta? Não é na ressurreição do último dia, eu estou falando é de agora. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, Marta. Jesus logo foi, pediu para levar aonde ele estava. A Bíblia diz que já estava cheirando mal. Tiraram a pedra, resumindo. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus liberou uma ordem. E Lázaro saiu e ressuscitou naquele dia. Porque Jesus, ele é o Deus que ressuscita mortos também. Muitos têm perdido essa essência deste evangelho, mas este evangelho, a sua essência é a mesma de geração em geração, e o diabo não vai tirar. Porque o evangelho, ele é poder de Deus. E é interessante, irmãos, glória a Deus, quando nós vemos falar de Jesus. E nós vemos também Jesus, para nós entrarmos aqui, nós vemos Jesus após ministrar a parábola das 10 virgens ali em Mateus 25, após falar também ali dos 10 talentos. A Bíblia Sagrada já nos mostra um episódio onde muitas das vezes nós não ouvimos pregações sobre isso mais, aonde nós não ouvimos que falando mais sobre isso. Às vezes o que nós ouvimos é só falando sobre bênção. Você vai receber, você vai ter, você é isso, você é aquilo. Mas o evangelho, a essência da onde nós nascemos e da onde nós devemos estar firmados, pouco nós ouvimos. E é o que mais tem que ser pregado. Jesus morreu, ressuscitou, e um dia ele vai voltar. É interessante, irmãos, porque nós vemos, após ele falar sobre isso, a Bíblia diz que ele estava na casa de Simão leproso. E agora foi ali Maria, e a Bíblia diz que ela derramou óleo sobre a cabeça dele, estava ungindo ele para o Calvário. Porque estava aproximando este momento aonde nós lemos o texto, este momento de dificuldade que Jesus iria enfrentar. E a Bíblia Sagrada, querida, ela nos ensina algo interessante. Porque após essa situação, a Bíblia Sagrada diz que Jesus, o nosso Senhor, após ele ser ungido ali, e agora nós vamos ver ele dando um último sermão para os discípulos e falando com eles que há de se cumprir aquilo que foi dito pelo profeta. E após ele pronunciar essas palavras, a Bíblia diz que ele mandou ir preparar a última ceia. E o interessante, irmãos, que nós vemos ali na ceia, lendo a Bíblia, eu pude contemplar Jesus dando uma oportunidade para Judas na ceia. Jesus, com a sua presciência, porque Jesus era homem e também era Deus, ele, sabedor dessa situação, que Judas iria traí-lo, porque neste episódio da ceia, Judas já tinha ido.
Judas já tinha ido no seu coração, ele já tinha colocado no seu coração a trair e a entregar a Jesus no momento oportuno. E é interessante, irmãos, porque ali Jesus dá uma oportunidade, mas Judas não aceitou. Quando fala de oportunidade, porque não dizer que Jesus ele está dando oportunidade aqui nesta noite? Quando nós falamos do Evangelho em si, quando nós falamos do sofrimento, quando nós falamos da cruz, nós falamos de oportunidade. Porque Jesus, querido, nesta noite, você que às vezes entrou aqui e traiu Jesus nesse mês todo, você traiu a Jesus, ou já tem 2 meses que você está traindo a Jesus com as suas atitudes, com os seus comportamentos. Mas nesta noite o Senhor está aqui para te dar uma oportunidade nesta noite. E Ele está dizendo para você nesta noite: não importa o que você fez, não importa o erro que você cometeu, se você se arrepender de coração contrito e quebrantado, eu não vou te desprezar aqui nesta noite. Porque um coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará, irmãos, de forma alguma. E a Bíblia Sagrada, querido, nos diz que após ele ter ali ceado e ter dito que um deles haveriam de traí-lo, e houve ali uma conversa, um dizendo: será que é eu, será que é eu, será que é eu? E Judas falou assim: sou eu, Senhor. E Jesus diz: tu disseste. Encerrando aquela situação ali, a Bíblia diz que após dar término à ceia, a Bíblia diz: e Jesus, tendo cantado um hino, subiu ao Monte das Oliveiras, ao Getsemane, aonde nós lemos aqui, e nós vemos ali Jesus, ele foi para ali, e ele já sabia a sua trajetória, ele já sabia do sofrimento, já sabia de tudo que ele iria passar, porque ele veio à terra com um propósito. Jesus, ele veio à terra com um propósito. Sabe qual era um dos maiores propósitos que Jesus veio à terra? Era para livrar você dos pecados cotidianos que você tem cometido todos os dias. Jesus, ele veio à terra com um propósito para santificar a tua alma e o teu espírito, para que no dia do som da última trombeta, você possa ouvir o som da última trombeta e morar na nova Jerusalém celestial. Jesus, um dos maiores propósitos de Jesus ter vindo e para morrer na cruz do Calvário foi para salvar o seu pai, que muitas das vezes bebe até cair no chão, e às vezes está lá no boteco uma hora dessa, e você veio aqui para clamar pela vida dele. Jesus veio para salvar ele, veio para salvar sua mãe, o seu irmão que às vezes se encontra nas drogas. Jesus, ele veio para dar uma oportunidade. Então nós vemos Jesus com um propósito, e ele ali está orando. A Bíblia diz que ele orou por 3 vezes, e a oração era a mesma. E antes de ele orar, ele diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Nós vemos Jesus angustiado. Nós falamos de tantos milagres aqui que ele fez, mas agora nós vemos Jesus dizendo: a minha alma está angustiada até a morte. Às vezes ouvir milagres de Jesus é muito bom, ouvir que Jesus ressuscitou é muito bom, ouvir que Jesus fez é muito bom, e ele fez e faz e continuará fazendo mesmo. Mas muitas das vezes nós perdemos a essência que gera o milagre. A espinha dorsal do milagre é a cruz. O início de todas as coisas Jesus fazia aqui, quando ele dizia assim para o enfermo, como aquela mulher que foi na casa de Simão, que se prostrou ali aos pés dele. Ele falou com Simão, contou-lhe uma parábola para Simão, e disse assim, no final ele orou para aquela mulher e disse assim: esta mulher, ela muito me amou, Simão. Mediante a isso, seus muitos pecados foram perdoados. Quando Jesus falava assim, vai que os seus pecados foram perdoados. Como aquela mulher de João capítulo 8, quando eles trouxeram e colocaram ali para a lei de Moisés, mandou apedrejar. E o que você disse? Jesus ali olhando para ele disse assim: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E Jesus olhando, não tinha ninguém mais próximo, e aquela mulher ali, e Jesus frente a frente. E Jesus disse para ela: ninguém te condenou, minha filha? E ela disse: não. Jesus falou:
eu também não te condeno, vai e não peques mais. Jesus, ele era de oportunidade. Quando ele falava disso, está perdoado, ele está dando uma nova chance, ele estava depositando lá na cruz, lá na frente. Porque até então os pecados eram perdoados por ovelhas, por ali bodes, rituais. Mas agora Jesus, ele estava consciente, dizendo: perdoados estão os seus pecados, eles estão depositados em mim, porque eu vou levar lá na cruz. Jesus, ele é sabedor de todas as coisas. E nós vemos ali Jesus orando intensamente. E Jesus orou intensamente de uma forma tão profunda que a pressão foi muito grande. E a Bíblia Sagrada diz que ele começou a suar gotas de sangue. E eu fui estudar aqui a medicina um pouco sobre isso. E é um fenômeno raríssimo que é chamado hepatidrose, que as veias capilares elas se rompem e o sangue ela se mistura com o suor. E esse fenômeno é raríssimo de acontecer, mas com Jesus aconteceu porque a pressão era grande. Ele estava carregando o pecado de toda a humanidade. Não era o pecado de Israel somente, não, era o pecado de toda a humanidade. Estava sobre ele. E estava ali constantemente ali orando, e a oração dele era essa: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Eu dou glória a Deus, sabe por quê? Pela segunda parte da frase da oração que Jesus fala. Porque se ficar só na primeira, todos nós estávamos fulminados. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Eu e você não estávamos aqui se o cálice tivesse passado de Cristo. Mas eu dou glória a Deus porque ele disse assim: mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, Pai. E na terceira oração que ele fez ali, querido, foi algo tremendo, porque ele logo já despertou os discípulos, olharam para ele e disse assim: ó, vamos levantar, porque já está aproximando aquele que me trai. E a Bíblia Sagrada diz, querido, que já vem Judas. Muitas das vezes nós jogamos pedra em Judas, né? Falamos de Judas, porque Judas traiu Jesus. Não foi um ato nobre, não foi. Mas nesta noite o Espírito Santo, pelo Espírito Santo eu te digo aqui nesta noite, feche os seus olhos, faz uma análise aí interior de você, não faça do seu irmão, faça de você, porque salvação é individual. Faça uma análise de você de 1 mês e 2 meses atrás. Quantas vezes você tem traído a Jesus? Às vezes você diz assim: ah, foi Judas que levou Jesus lá na cruz. Quantas vezes nesses 2 meses você levou Jesus até a cruz de novo? Através dos seus atos pecaminosos, através de atitudes pecaminosas que muitas das vezes você acessa sites pornográficos na madrugada e achando que Deus não está vendo. Às vezes você faz coisas horrendas que às vezes pensa que Deus não está vendo. Às vezes quando não tem ninguém na sua casa, você fecha a porta. Às vezes faz coisas que Deus está vendo e você não tem temor no seu coração e acha que às vezes tem, e às vezes a sua prática mostra o seu temor. E nesta noite o Senhor está dizendo: faça uma autoanálise de você. Judas não quis se arrepender, ele teve remorso. Mas nesta noite o Senhor está dizendo: você vai arrepender ou você vai continuar no seu remorso? Eis que coloco diante de você a bênção e a maldição. Eis que coloco diante de você o meu perdão, a minha reconciliação. A escolha é sua. Jesus, ele deu uma oportunidade para Judas, mas ele não aceitou. E nesta noite o Senhor está dizendo para mim e para você: não perca a sua oportunidade nesta noite. E a Bíblia Sagrada diz que olha só como é que Jesus, ele ama independente das atitudes. Quando Judas chegou, ele tinha combinado com o sumo sacerdote, com os anciões, com os soldados, porque lá os discípulos todos pareciam um com o outro, até na fala. Lá na frente nós vemos Pedro sendo condenado pelo seu falar. E ele falou o seguinte: ó, um sinal é este: aquele que eu beijar vocês prende, pode prender, porque ele é Jesus.
E ele chegou, pegou na mão de Jesus, e Jesus falou assim: para que tu vieste, amigo? Você tem noção, irmão, do que é isso? Alguém vai te trair, cravos na sua mão, nas suas mãos, nos seus pés, espinho na sua cabeça, e mesmo assim você chamar ele de amigo e ter um amor genuíno por ele, pelaquela alma perdida. O amor de Jesus é incondicional, irmão. Ele é incondicional. A única coisa que Jesus conta é só com o nosso arrependimento genuíno e verdadeiro, para entender e reconhecer aonde nós erramos, aonde nós falhamos, e darmos ouvido à palavra do Senhor que vem sobre as nossas vidas, para às vezes nos confrontar, nos ferir, abrir mais aquela ferida que já existe, mas para arrancar aquilo que está causando dor, para que você seja curado interiormente pela palavra, pelo poder da palavra. E ali a Bíblia Sagrada diz que logo eles vieram, prenderam a Jesus, levaram Jesus até Caifás, o sumo sacerdote da época. E a Bíblia Sagrada diz, querido, que ali eles começaram a interrogar a Jesus, e não era um interrogamento comum, não. Estavam ali na casa de Caifás, e todos ali estavam já há muito tempo pensando numa forma de matar a Jesus, e pensando de qualquer forma matá-lo, e tentando interrogar a Jesus e arrancar alguma coisa de Jesus para incriminá-lo. E eu fui estudar à luz da Bíblia quando se falava de cordeiro, quando se falava de sacrifício, e fui para a lei do Levirato, o terceiro livro do Pentateuco, aonde a Bíblia Sagrada ela narra algo tremendo. Quando o cordeiro ia ser morto anualmente pelo sumo sacerdote, pastor, ele era analisado, ele era passado sobre a mão do sacerdote para ver se ele tinha alguma mancha, se ele tinha alguma coisa que ele não poderia ir para o sacrifício. Até isso Jesus cumpriu. Porque Jesus ele passou na mão de Caifás, depois ele passou na mão de Anás, ninguém achava nada nele. Depois mandou ele para Herodes, Herodes falou: faz um milagre para mim. Jesus não quis fazer, aí mandou ele para Pilatos, depois mandou ele para Herodes, depois mandou para Pilatos de novo. E Pilatos olhou e falou assim: não tem jeito, eu vou lavar minhas mãos, porque não tem erro, não tem mancha nesse cordeiro. Não tem mancha nesse cordeiro. Você não entendeu? Não tem mancha nesse cordeiro. Pilatos olhou, Herodes olhou, Anás olhou, Caifás olhou, todo mundo olhou e falou: não tem mancha nesse cordeiro, ele está pronto para o sacrifício. E Jesus, querido, foi analisado por todos, mas como ele já tinha que ir até a cruz, porque ele veio com esse propósito. E a Bíblia Sagrada diz que Pilatos, porque a mulher dele sofreu a noite toda, sabendo que Jesus era justo, ela falou com ele, e ele ficou um pouco que comovido, mas como se tratava de política, ele não podia fazer muita coisa. E ali, querido, é interessante porque ele tentando amenizar, tentando ver se acalmava o furor do povo, mandou chicotear a Jesus. Uma quarentena menos uma quarentena romana. E se você não sabe, querido, o Espírito Santo ele ministrou no meu espírito, e eu tenho a plena certeza do que eu estou dizendo aqui, que hoje, nesta noite, nós temos que sair daqui voltando a ser crente novamente, entendendo o Evangelho, a cruz, o sofrimento na sua essência, e sentindo aquilo que você sentia no princípio. Porque muitas das vezes nós sabemos toda a história bonitinha, mas nós não sentimos a história, nós não sentimos aquilo de verdade que a Bíblia quer que nós venhamos sentir, aquilo que vem de ministração sobre tal sofrimento. E hoje o Senhor quer nos dar uma oportunidade para nós voltarmos a este início de todas as coisas. Ainda que você esteja nesta noite como uma das igrejas da Ásia Menor, uma das 7 igrejas, aonde Jesus olhou para ela e disse assim: ó, lembra-te onde caíste
lembra-te e volte às primeiras obras. Arrependa-te e volte às primeiras obras. Jesus estava dando oportunidade para aquela igreja voltar a ter a essência do princípio. E Jesus nessa noite está dando essa oportunidade para nós. Para falar de Jesus aqui um pouco, eu gostaria que você fechasse seus olhos e meditasse. Deixasse o Espírito Santo transportar você para aquele momento, como eu fui transportado à tarde. É interessante porque nós vemos ali a história, juntamente com a Bíblia Sagrada, diz que esta quarentena, querido, ela não era algo novo. A origem dela veio da Pérsia, e os gregos e os romanos que se adequaram a este modo de punir escravos e de punir qualquer pessoa que tiveram atitudes ilícitas. E Jesus não tinha feito nada disso, mas ali eles colocaram Jesus nessa situação. E Pilatos, após mandar Jesus, mandá-lo, açoitá-lo. Eu quero falar um pouco sobre esse açoitamento, querido. A história sagrada diz, juntamente com a Bíblia nós vemos isso também, que ali Jesus foi amarrado com as suas duas mãos, foi despido das suas vestes não comuns, mas o seu manto de cima. E a Bíblia Sagrada, querido, diz algo interessante que nós vemos ali, querido, que era colocado 2 algozes, um do lado direito e um do lado esquerdo, e cada um deles estavam com um chicote na sua mão, e esse chicote se chamava Azorrague, e esse chicote tinha 12 pontas, tinha chumbos nas suas pontas, e pontas cortantes de ossos, juntamente nessas 12 pontas, para que aquele que estava sendo açoitado sentisse mais dor, porque eles eram pessoas que queriam ver aqueles que estavam açoitados sofrendo de verdade. E a história sagrada disse, querido, que enquanto um descia com a chicotada, o outro subia, e era inconstante. Eles estavam ali constantemente endemoniados, batendo constantemente em Cristo. E eu fui ver à luz da Bíblia, nós vemos, querido, que a cada chicotada daquela ali, eles rompiam a pele comum de Cristo, e aquele chicote ele penetrava no mais profundo, aonde ele poderia chegar em Jesus. E ali ele estava cumprindo o que Isaías disse, que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. E ele não abriu a sua boca, querido. Quando eu falo desse momento, eu lembro quando eu estava no mundo, e esta cruz, este sofrimento gerou vida para mim, gerou vida para o meu coração. Por isso nós temos que fazer menção. Eu quero que você imagine Jesus tomando da primeira até a 39ª chicotada, e ele não estava tomando porque ele era pecador, mas era pela minha causa e pela sua causa. Ela pela sua vida, era para que você hoje pudesse ter a salvação, e para que hoje eu pudesse ter a salvação. E Jesus, ele estava sofrendo ali, e como a história disse, querido, que eles batiam nas costas, quando não tinha mais lugar para bater, eles desamarravam ele e viravam de frente. E há quem diga que eles bateram tanto no mesmo lugar, que dava para ver alguns ossos de Jesus, porque foi um sofrimento intenso. Você acha que Paixão de Cristo mostra tudo aquilo que Jesus passou? Não. O que ele passou envolvia sentimento, envolvia propósito. E o propósito de Jesus era para que eu e você fosse salvo aqui, vivesse uma plenitude do Evangelho aqui na terra, e apregoando o dia aceitável do nosso Senhor. E nós vemos Jesus ali, após
passar por este momento de sofrimento terrível. A Bíblia Sagrada diz, querido, que os soldados, aonde Jesus estava ali, colocaram um manto, enrolaram um manto em Jesus. E segundo a história, tinha aproximadamente 480 feridas abertas no corpo de Jesus. E agora eles enrolam um manto. O povo estava endemoniado, porque não tem nada pior do que você machucar. E tem gente que enrola a faixa e depois para tirar aquilo, pastor Edinardo. Agora imagina 480 feridas abertas, e eles enrolaram o manto e deixaram. Eu fui ler aqui dentro da Bíblia e ver, eles enrolaram, deram uma pausa, fizeram uma coroa de espinho, uma planta com espinhos, e fizeram uma coroa, colocaram na cabeça de Jesus, e o manto estava lá, tampando as feridas. E daqui a pouco eles começaram a bater com uma cana na cabeça de Jesus. E segundo a história bíblica, aqueles espinhos começaram a penetrar na cabeça de Jesus. Você não imagina a dor que Jesus sentiu, eu também não. Eu tento imaginar, mas o que ele sentiu não tem como falar com palavras. E tudo aquilo que ele estava passando, sabe por quê? E sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos ter uma oportunidade. Porque ele não criou o ser humano para ir para o inferno, não. A vontade de Deus, e Pedro deixou explícito na sua primeira carta, ele disse que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Jesus continua sofrendo a sua maratona de sofrimento. Nós vemos Jesus sofrendo. E agora a Bíblia diz que eles puxaram o manto. Depois de baterem com a cana na cabeça dele, a Bíblia diz que eles puxaram o manto. E você acha que eles falaram assim: ô Jesus, cuidado aqui que eu vou puxar o manto aqui devagarzinho, para você não sentir dor? Eles fizeram isso, pastor? A Bíblia não diz, mas eu creio que eles fizeram assim, ó, sente dor. Porque eles estavam totalmente possuídos. Eles faziam isso constantemente. Só que Jesus tinha uma história que eles queriam ofuscar, e que ninguém vai ofuscar nunca. Então eles queriam ver Jesus sofrendo e gritando, porque Jesus não gritou. Eles queriam ver Jesus gritar, mas ele tinha que cumprir a palavra que diz: ele não abriu a sua boca. Quando vejo isso, querido, eu vejo que Jesus, ele cumpre promessa. Ele cumpre a sua palavra, ele vela para que ela se cumpra. E nós vemos ali, após essa situação, a Bíblia diz que agora eles vão para o caminho do Gólgota. Jesus todo flagelado. E a história diz que eles não carregavam a cruz toda, até porque a cruz era para Jesus, ela era para Barrabás, e ela pesava aproximadamente de 90 a 125 quilos. Jesus nunca ia conseguir chegar com essa cruz lá. Então acredito que ele levou somente uma parte daquela cruz, mas muito pesada, que eles amarraram ali com cordas, e Jesus foi levando o caminho ao Gólgota. E da onde Jesus estava até o Gólgota era aproximadamente 800 metros. E a Bíblia não diz que ele caiu, mas pela história sagrada dá para entender isso mesmo, porque Jesus não estava aguentando carregar mais nada. Imagina uma pessoa sem comer. Jesus tinha tempo que não comia. Sofrimento um atrás do outro. Foi cuspido, foi esbofeteado injustamente, caluniado injustamente. E agora ele está indo lá para o Gólgota. Chegando ao Gólgota, a arte principal está lá. Eles deitam aquele que vai ser crucificado ali na cruz, e eles começam a pregar um prego quadrado aproximadamente 17 centímetros no seu pulso. Feche os seus olhos, irmãos. Eu gostaria que você imaginasse aquele martelo batendo, e com muita força, penetrando, porque tinha que passar o pulso e tinha que pegar na madeira. E eles batendo violentamente. E a Bíblia não diz que Jesus em nenhum momento gritou, porque ele tinha que cumprir
a sua palavra. E Jesus, sentindo dor terrível, fizeram isso no primeiro braço, depois no outro, agora também nos pés. E a história disse que nos pés era um prego de aproximadamente 22 centímetros, porque tinha que atravessar ali os pés e pegar na madeira. Jesus sentiu uma dor terrível, mas Ele continuou até o final, para que você pudesse ter vida e vida com abundância aqui nesta noite. E Jesus passou por tudo isso, por todo esse sofrimento. Na cruz estava sendo zombado, estava sendo totalmente zombado. As pessoas passavam e zombavam dele. E agora nós vemos Jesus ali ao meio-dia, até 3 horas da tarde, a hora nona. E chegou o momento, e a Bíblia diz que ele diz uma palavra tremenda. Pai, resumindo por causa do tempo, Pai, consumado está. Na tua mão entrego o meu espírito. E é interessante, irmãos, porque passados 3 dias, no domingo, a Bíblia Sagrada diz que tinha que cumprir uma promessa que saiu da boca de Jesus. E no domingo de manhã, Maria Madalena, ela foi até o sepulcro. Chegou lá, não tinha ninguém. Do lado de fora ela olhou, não tinha. A pedra estava removida, ela voltou correndo, chamou Pedro, chamou ali João. E eles foram correndo e eles voltaram para o sepulcro. Chegaram lá, viu que não tinha ninguém, a pedra estava removida. E a Bíblia Sagrada diz que Maria ali, chorosa no canto, entrou ali dentro do sepulcro e tinha 2 seres poderosos sentados lá dentro. E eles perguntaram, e eles disseram assim: eu sei que você veio procurar a Jesus, mas ele não está aqui porque ele já ressuscitou. E ali Maria ali olhando ali, e ela viu um homem, porque ela não estava reconhecendo Jesus. Ela falou: é o jardineiro. Ô jardineiro, aonde você pôs Jesus? Aonde que está o corpo de Jesus? Aí Jesus, olhando para ela, diz assim: Maria. Ai meu Deus. Porque ali quando ele disse Maria, ela entendeu e falou: Jesus, já foi abraçá-lo. E Jesus falou: não me toque, ainda não me toque. Jesus, ele tinha ressuscitado e disse para ela assim: ó, vai, diz para eles que a promessa foi cumprida. Eu vim, sofri, morri, mas eu ressuscitei para todo sempre. Estou vivo. Estou vivo. Se coloque de pé no seu lugar para nós orarmos. O louvor cante aqui bem rapidinho, porque o tempo já está acabando. No nome de Jesus. E para, querido, nós fecharmos, pensa bem, esse Jesus que sofreu, que morreu, que padeceu e ressuscitou ao 3º dia, a Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus Pai. E é tão interessante porque todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Ele tem todo o poder. E esse Jesus que nós estamos falando de sofrimento, Paulo, ele disse em Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele disse o seguinte: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, sofrendo até a morte, e a morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Este é o Jesus que eu apresento para vocês aqui nesta noite. Oh glória, glória a Deus. Feche seus olhos, já vou passar. Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos. Em nome de Jesus, meu Pai, nesta noite nós te agradecemos, Pai, por este momento desta palavra, por um momento, Pai, especial que o Senhor preparou. Quebranta os corações, meu Pai, contritos, que venha aqui, que venha, meu Pai, se voltar ao Senhor nesta noite. Até estremecer, em nome de Jesus. o sepulcro se abrir. Nesta noite, bem rapidinho, eu gostaria de dar uma oportunidade para você que está aqui nesta noite. Seu grande
de amor. Primeiramente, você que não aceitou Jesus ainda, entendeu que Ele te ama e quer aceitar a Jesus nessa noite, vem aqui à frente que eu quero orar pela tua vida nesta noite. Vem correndo, vem. Pra sempre exaltado é. Glória a Deus. Pra sempre adorado é. Pra sempre Ele vive. Você que está afastado do caminho do Senhor, você que está afastado do caminho do Senhor nesta noite e quer reconciliar com Jesus, vem aqui à frente. O pastor vai estar orando pela tua vida nesta noite. Vem correndo, vem. Jesus quer te lavar, te fortalecer. Jesus quer te ajudar nesta noite. Jesus quer te dar vida nesta noite e vida com abundância nesta noite. A morte onde está, o meu rei ressuscitou. Jesus está vivo. Ele venceu. Jesus está vivo. Ele está vivo. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre Ele vive. Ressuscitou. Você que veio aqui nesta noite e às vezes durante esses meses, esses dias, você tem vivido uma vida dissoluta diante do Senhor, mas nesta noite quer ser fortalecido pelo poder da oração e pelo poder da palavra nesta noite. O Senhor quer te dar uma oportunidade. Ele não te condena, mas Ele necessita que você se arrependa nesta noite e saia uma pessoa nova daqui deste lugar nesta noite. O Senhor está te dando uma oportunidade. Não perca essa oportunidade nesta noite. Você que às vezes tem vivido uma vida totalmente longe, às vezes não tem conseguido largar a pornografia, às vezes não tem conseguido largar a masturbação, às vezes não tem conseguido largar o sexo ilícito. Tem às vezes você, namorado, que às vezes tem vivido uma vida totalmente errônea. Jesus, Ele quer te perdoar. Ele quer que você saia daqui uma pessoa nova, uma pessoa lavada, redimida pelo sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus pode te purificar nesta noite. Mas basta você dar um passo de fé nesta noite. Jesus dá a oportunidade, mas a escolha é você quem faz. A escolha é nossa. Amém? O tempo já se foi. Glória a Deus. Dê a melhor salva de palmas para Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus que todos ouvir essa palavra maravilhosa, né? Pincelando vários milagres que o Senhor fez na terra e tudo isso que Ele passou, toda essa história que o irmão contou aqui através da palavra do Senhor, para que nós tivéssemos vida, né? Que nós estivéssemos aqui adorando o nome dEle, exaltando o nome dEle, para tudo isso, irmãos, né? Glória a Deus que está todo mundo bem, louvado seja o nome do Senhor. Sem perca de tempo, eu só queria agradecer o irmão Jonathan, né? Ali do Araturi, a sua esposa Beth, e agradecer essa caravana maravilhosa que veio para cá. Em nome de Jesus, muito obrigado. Eu quero dizer que vamos ficar em contato com o irmão Jonathan e vamos combinar umas reuniões entre as juventudes para nós louvar o Senhor, fazer algo da parte de Deus, unindo as juventudes, para que o nome do Senhor seja exaltado, tá? Em nome de Jesus a gente vai fazer maravilhas ainda, em nome de Jesus. Então eu só queria agradecer ao irmão Jonathan, a caravana do Araturi, o pastor Ednardo, muito obrigado, viu? Aleluia, glória a Deus. E eu queria dizer que quando encerrar aqui também, não saiu ninguém, que a gente tem ali um caldinho de mocotó para vocês, abençoado, antes de vocês irem para casa, em nome de Jesus. E eu queria dar a oportunidade ao pastor Ednardo, que já é de casa,
que a gente ama demais, para dar a bênção apostólica em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão. Só um minutinho aí, os irmãos. Também eu quero manifestar a minha gratidão a Deus por ver a congregação que eu tenho no meu coração, né? Passei pouco tempo aqui, mas amo demais os irmãos aqui do Icaraí. Parabenizar o irmão Clédes, a esposa dele. Parabenizar o irmão Márcio, que pregou a palavra, e a esposa dele, né? A toda a liderança da JUC. Parabenizar os jovens também, tanto do Araturi como do Icaraí. Amém? Vocês estão de parabéns. Estão de parabéns, né? O parabéns é nosso, mas a glória é dele. Então vamos fazer essa oração, que eu estou doido para provar desse caldo, né, de mocotó. Estou precisando. Passei uma semana de muito trabalho, de muito esforço físico, mental. E eu estou doido para me recuperar. Eu creio que esse caldo aí também vai recuperar o meu físico, porque o meu espiritual já foi alimentado com a palavra do Senhor. Amém? Então oremos ao Senhor nessa noite. O Senhor nos leva para casa em paz. Nos dê um final de semana abençoado, Senhor. Amanhã é um domingo, vai entrar mais uma semana aí, nos dê vitória também. Recompensa os teus filhos, Senhor, que se esforçaram por esse projeto ter sido realizado nesta noite. Só temos a te agradecer, pedir a tua bênção sobre todo o teu povo, em nome de Jesus. Faça assim com as mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo repousem sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a vida da nossa família, das nossas congregações hoje, e até que o Senhor volte, o povo de Deus bem alegre, confirme, dizendo amém. Aplauda o Senhor, batam fotos, né? E vamos tomar esse caldo aí, tá certo? Vamos se confraternizar, amém? Grupo de louvor. Rapaz, eu tô com raiva do teu Bahia, cara. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou, entregou sua vida, eu estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livrou do mal, o Rei da glória, o grande Rei dos reis, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, sua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou, entregou sua vida, eu estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno
Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça. Oh, que infalível amor. Tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Entregou sua vida. Estou liberto, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Juque, uma promessa de Deus. Somente deu graça.